Sejam então bem-vindos a mais uma edição do Sala Privada de hoje. Hoje vamos falar de um tema que está na ordem do dia. Falamos do controle da relação, mas o que é certo é que este tema abre aqui portas para outras questões que são realmente problemáticas na nossa sociedade. E eu, como já sabem, nunca estou sozinha na Sala Privada, estou sempre acompanhada à conversa com a Isabel. Olá, Isabel, boa noite. Olá, boa noite. A Isabela está um bocadinho rouca, mas é uma voz sexy. Vamos então lá ver como é que nos saímos aqui as duas. Vamos então falar nesta questão, Isabela, até porque nós, quando resolvemos trazer este tema aqui, fizemos-lo por achar que é algo que existe muito e cada vez mais. Sim, sem dúvida. Haver controle. É algo que me surge realmente muito em consulta, tanto em consulta individual como em consulta de casal. Daí eu achar pertinente trazê-lo para neste caso, os ouvintes que estão em casa, que se identificarem com esta situação, perceberem que não são casos raros, que são realmente situações que ocorrem com muita frequência. Então a ideia será realmente falarmos de porque é que surge esta necessidade de controlar o outro dentro da relação, de que formas é que este controle se manifesta e o que é que podem efetivamente fazer para solucionar esta situação. Pronto, eu peço-vos mesmo desculpa de estar neste estado de voz, não é? Mas realmente o tempo levou a isto, não é? O tempo que temos, estas oscilações. Exatamente. Assim, então, em relação ao porquê desta necessidade de controlar o outro na relação, habitualmente esta surge após experiências que são consideradas ameaçadoras, ou seja, a ameaça de perda de algo na relação, de exclusividade, de atenção do outro, ou a ameaça mesmo de perda do outro. Isto pode surgir devido a feridas de uma relação anterior, não é? Por ter perdido a outra pessoa, por se calhar não estar tão atento a alguns sinais que poderiam ocorrer, e então depois a necessidade de numa nova relação estar em permanente controle para garantir que está tudo seguro, não é? Ou então feridas recentes da própria atual relação. Porque normalmente muitas pessoas partem, não havendo feridas, partem para uma relação com a ideia de que podem confiar, e muito bem, acho que esse deve ser o ponto de partida numa relação, mas quando essa confiança é abalada por alguma situação que ocorre, a pessoa passa a estar um bocado de pé atrás, não é? E desconfia e sente esta necessidade então de controlar para evitar que a situação volte a ocorrer, não é? Então é assim, eu até decidi dividir aqui um bocado os dois papéis na relação, ou seja, a pessoa que controla e a pessoa que é controlada. Peço desculpa, pronto. Então, pensando na pessoa que controla, habitualmente esta é uma pessoa que se sente insegura, que desconfia do companheiro ou das intenções de quem rodeia o companheiro. Surge com alguma frequência aquela frase de: eu até confio em ti, eu não confio é nos teus amigos, por exemplo, ou eu não confio é naquela tua colega de trabalho, por exemplo, ou de quais são as intenções daquela tua colega. E como é óbvio, também se aplica a homens, não é? Os homens às vezes não confiarem, até confiarem na esposa, mas não terem total confiança de quais são as intenções dos homens que a rodeiam e que convivem com ela. Esta pessoa que controla habitualmente vive angustiada e presa numa necessidade praticamente descontrolada de controlar. Ou seja, este controle é quase uma reação instintiva, não é? De autoproteção, de proteger o seu território, de proteger a relação. Quando esta pessoa reflete, o controlador reflete racionalmente no seu comportamento, raramente o aprova e muitas vezes dá-se conta, pronto, ok, isto realmente não faz sentido nenhum, eu não deveria ter este tipo de atitudes, contudo não sabe como sair dele, não é? Não sabe como alterar este comportamento e como quebrar este ciclo quase vicioso de controle. É um comportamento que pode em muitos casos até estar associado a uma perturbação mental, entre elas, por exemplo, até a perturbação obsessiva-compulsiva. Não quero com isto dizer que frequentemente está associado, mas pode efetivamente estar. Eu até poderei explicar um pouco o que é que se trata quando é o caso de uma perturbação obsessiva-compulsiva. Existe então uma fase de obsessão, existe uma obsessão que pode ser o pensamento de que algo poderá estar a ocorrer, ou seja, que a outra pessoa poderá estar a fazer alguma coisa, ouvir a ocorrer alguma coisa. E depois existe a compulsão. O que é a compulsão? A compulsão é um comportamento de controle.
como por exemplo um questionamento que é feito quando está com a pessoa, não é? Os questionários, não é? Onde é que estiveste, com quem é que estiveste, o que é que foste fazer, o que é que, não é? Quem é que apareceu, por exemplo, ou até por mensagem ou por telefone. Pronto, esta é então a parte da compulsão, daí a perturbação obsessiva compulsiva, que pode ter imensas formas de imensa sintomatologia associada mas neste caso, nestas relações, quando se trata de uma perturbação obsessiva compulsiva, há uma obsessão que é um pensamento e há uma compulsão que é um comportamento de controle. Então é assim, só realmente quando ocorre, neste caso, sendo uma perturbação obsessiva compulsiva, só quando ocorre a compulsão, o comportamento, é que a pessoa fica realmente tranquila. Ou seja, se ela não verificar o que é que aconteceu, não é? E a situação, vai ficar sempre com receio de que algo tenha ocorrido. Portanto, existe mesmo uma necessidade para se tranquilizar de questionar. E isto, nós estamos a falar, quando falamos do controle da relação, convém dizer que já começa muito cedo. Pois, exatamente. Eu até acho que é essencialmente nesses pontos que eu quero pegar hoje, porque o controle pode levar depois a casos muito extremos, até casos de muita violência nas relações, física e psicológica. Mas hoje pretendia realmente até pegar na importância, pegar nesta fase inicial das relações, na importância das pessoas se darem conta de se poderão ou não estar a controlar ou ser vítimas de algum controle na relação, como forma de poderem procurar também ajuda e, não é? E solucionarem a situação. Eu acho que isto, e no fundo prevenirem uma situação mais grave da qual se torna mais difícil sair. Exatamente. E convém que nestas fases, e acho que cada vez mais, e as escolas até ultimamente estão a fazer algum trabalho, não vou dizer que seja o ideal ou que não se poderia, que se deveria aliás fazer sempre mais, mas estão a fazer algum trabalho nesta questão, que é desenvolvendo aquelas palestras da violência no namoro, para que as pessoas e os mais novos se apercebam e que entendam que esta questão de controlar não quer dizer amar, não é? Exatamente. Isto é mais um sentimento de posse do que outra coisa qualquer, não é? O facto de deixa ver o teu telemóvel, para quem é que estás a falar e estar ali a tentar ver. E estes são os primeiros sinais. São os primeiros sinais desse controle que pode efetivamente levar a algo muito mais grave. E hoje em dia, e acho que podemos, entretanto, também aqui colocar neste tema. Eu não sei se tu tinhas até a ideia de falarmos nisto num outro programa qualquer sobre a violência doméstica, mas se calhar aproveitamos este tema até para podermos falar mais uma vez sobre isso, porque eu acho que nunca é demais lembrar, e até porque é um assunto que me preocupa imenso, o número de mortes, infelizmente por violência doméstica, e infelizmente mais mulheres que homens. Obviamente os homens também sofrem com esta questão, e nunca é demais lembrar que esta questão é para os dois lados, não é? Não é só para as mulheres, mas o que é certo é que temos vindo a assistir a números assustadores de violência doméstica que resultam em mortes, o que é muito grave. E depois não só a morte do cônjuge, como também dos filhos. Relacionados com esta questão da violência. E se calhar, se tivermos a consciência de termos e darmos conta destes sinais, podemos prevenir essas situações, sem dúvida. Porque esta questão do controle pode parecer no início uma coisa muito simples, e a gente até entende aquilo como um ciúme giro, não é? Claro. Dizer, quer saber. Gosta mesmo de mim, que ele quer saber onde é que eu estive, que horas é que cheguei a casa e não sei o quê, não é? Claro. E isso vai sendo aquele passo que se vai dando para o abismo. E acho que não quero demais lembrar que realmente temos que ter sempre muita atenção nesta questão. E outro dia estavas precisamente a falar-me disso, que já gente muito nova que vive situações de muita violência na relação. É verdade. E tenho inclusive já acompanhado um outro caso de pacientes que me surgem a nível individual, não para terapia de casal, precisamente com essas situações de violência na relação. Sim. No fundo, esta pessoa que controla, lá está, pode chegar a um ponto em que sente que precisa da força física, da violência física ou de uma violência psicológica, para mostrar ao outro que está em controle da situação, que comanda, não é? E que no fundo o outro tem o dever quase de obedecer e de se comportar exatamente como ele pretende,
para seu próprio benefício, para a sua proteção, não é? Ou seja, se não quer sofrer insultos, se não quer sofrer uma agressão física, então não deve, por exemplo, sair a tal sítio ou vestir-se de tal maneira, não é? Exatamente. O controle pode chegar a este ponto. tipo de comportamentos bastante mais graves e que são muito limitadores para a pessoa que é controlada e extremamente assustadores, não é? Exatamente, e isso convém sempre frisarmos esta questão que não é normal este tipo de, não é. de este comportamento, tipo de não é normal. E estávamos a falar no início, e nunca é demais lembrar também sempre quais são os sinais de alerta, não é? Quando estamos perante uma situação destas, não é? A questão do telemóvel e não só, das perguntas constantes e a toda a hora que as pessoas no início podem achar inocentes, mas que depois podem se tornar numa situação muito grave, sem dúvida. Pronto, muitas vezes o que esta pessoa que controla quer, numa fase inicial em que ainda tem a situação sob algum controle, é acima de tudo saber que é amada, que é desejada, que não está em risco de perder o seu lugar, não é? Que não vai perder a pessoa que ama, que não existe nenhum tipo de ameaça. A questão é que estas coisas, para se perder o controle numa situação destas, pode ser efetivamente bastante rápido, não é? Pode ser uma evolução mais lenta, mas também pode ser uma evolução rápida e a pessoa perde completamente o controle e passa para comportamentos que são muito abusivos e muito agressivos, sem dúvida. Dizes então, pelas tuas palavras, que a questão do controle pode começar realmente, neste caso, a pessoa que controla, a pessoa que controla acha que o que está a fazer é o bem, não é? É bem, porque quer é uma necessidade sua, é quase uma necessidade, é um instinto, saber que o meu lugar é aquele, eu vou estar aqui, eu vou ser o teu companheiro, eu vou-te proteger, eu vou estar, não é? Não vai haver mais ninguém a beijar-te, ou não vai haver mais ninguém a tocar-te. Exatamente. Pronto. Tu és minha, é um sentido de posse, é mesmo isso, é mesmo isso. Que pode rapidamente descontrolar. Exatamente, pode muito facilmente descontrolar, pode não passar muito disso, ou pode realmente tomar umas proporções muito perigosas para a pessoa que é controlada. E extremamente, não deixa de ser uma situação angustiante para a pessoa que controla, não é? Como eu já tinha referido, normalmente isto não é uma coisa muito racionalizada, isto é uma necessidade, ou seja, é uma coisa quase instintiva, é um comportamento instintivo. Embora a pessoa reflita, ok, vou ter que fazer assim para garantir que não há ameaças e que está tudo seguro e que tenho a minha mulher ou o meu marido sob controle, por exemplo, mas é uma coisa da qual a pessoa não se sente, não vê outra forma de gerir esta ameaça, não é? Não tem outra forma de gerir. Tal é o receio de perder a relação, perder este vínculo. Sim. Agora, pensando na pessoa que é controlada, pronto, esta pessoa sente-se realmente controlada, sente que não tem liberdade para fazer o que deseja, sente que não é digno de confiança. Muitas vezes até se questiona, mas porquê que não confia em mim? Porque em alguns casos não deu razões para não confiar e não percebe o porquê de não ser digna de confiança, não é? Sentindo que tem um comportamento completamente adequado e respeituoso, não é? Vive angustiada com o receio das suas vontades, por exemplo, de sair, de socializar, de ir a algum lado, fazer o que quer que seja, ou vestir-se de determinada forma, que gerem desconforto no outro ou que gerem algum conflito. Porque também não é essa a intenção, não é? Normalmente as pessoas pensam, ora bem, eu até gostava de estar com os meus amigos, mas se eu lhe disser, isto vai dar uma discussão e ele vai ficar extremamente inseguro e eu gosto mesmo dele e não quero que isto aconteça, portanto, pronto, vou-me anular, não é? A pessoa sente quase uma necessidade de se anular para não gerar conflito, não é? Questiona-me esta pessoa, a pessoa que é controlada, com o evoluir desta situação vai questionando a possibilidade de continuar nesta relação e confronta muitas vezes a necessidade de haver uma mudança para sentir que há espaço para a sua individualidade, não é? Normalmente quando confronta esta necessidade, outra pessoa diz, não é nada disso, estás a exagerar, não é? Surgem muitas vezes este tipo de frases. Mas é uma situação extremamente desconfortável para quem está a ser vítima de controle. A pessoa que é controlada, caso tenha feito algo de errado realmente que possa ter levado a uma situação de desconfiança, pode sentir-se culpada e exigir quase ao outro, ou me perdoas e nunca mais falamos do assunto, não é? Ou então mais vale cada um ir para o seu lado, não é? Cada um ir no seu caminho. E muitas vezes a pessoa que controla diz, pronto, ok, eu perdoo-te, não volto a tocar no assunto, mas a desconfiança fica lá, exatamente. Portanto até pode não conseguir realmente gerir a situação. Pronto, é muito difícil, porque eu acompanho casais em que inclusive houve situações de infidelidade e ficam numa situação muito frágil,
Porque a pessoa que foi vítima da traição, não é? Vai ter muita dificuldade em confiar, e por muito que não queira perder o companheiro, vai estar sempre com aquele receio, não é? Vai estar sempre atento aos mínimos sinais de se a pessoa estará novamente no deslize. Exatamente, vai estar no controle, numa necessidade de controlar, para garantir que a escolha de ficar com a pessoa que a traiu foi adequada, não é? Então deixa-me garantir que não volta a surgir uma situação destas e que eu não volto a passar pelo mesmo sofrimento. Portanto, estas situações, porque nós estamos aqui a colocar uma conotação muito negativa na pessoa que controla, mas é importante percebermos o que é que está por trás desta necessidade de controle, não é? Sim. O que é que levou a que esta situação descontrolada surgisse, não é? Sim, não estamos a querer dizer que nestas situações, nesta questão do controle, que a pessoa que controla vá desencadear um comportamento violento. Não, pode não acontecer e ser uma pessoa que vai sofrer imenso por causa disso, não é? Porque controla e fica com aquela angústia de ter que estar sempre a controlar, precisamente por esta questão que falaste da infidelidade, não é? Deixa de estar sempre à espera de se fizeste uma vez, vais fazer mais. Claro. Portanto, deixa ver como é que hoje estás assim, o que é que fizeste, pegaste no telefone umas quantas vezes, vais falar com quem. Exatamente. Pronto, que também é um sofrimento. Sem dúvida, ter que estar constantemente a manter esta atenção a tudo o que o outro faz. É extremamente desgastante também, não é? É extremamente desgastante. Às vezes esta questão da infidelidade até pode vir de uma relação anterior, não é? Pode não ser daquela relação, mas o receio de voltar a passar pela mesma situação de sofrimento. Exatamente. É algo muito, muito complicado e muito angustiante para a pessoa que controla. Ou seja, no fundo o que eu estava a querer dizer é que quem controla não é necessariamente uma pessoa maquiavélica e má, não é? Pode haver outra intenção neste controle, por uma necessidade que essa pessoa tem, não é? De manter a segurança na relação. É óbvio que existem pessoas realmente más e maquiavélicas que o fazem com intenção de torturar, de tratar mal a outra pessoa. Isso também há. E até há outras situações que poderei até abordar noutro programa mais para a frente, que são situações de manipulação ou seja, de dominância e de submissão, que são quase jogos psicológicos nas quais as pessoas entram, mas já entram predispostas a isso, não é? Isto existe muito, e não são apenas jogos de caráter sexual, são dinâmicas que existem entre casais, às vezes até extraconjugais. Já me surgiu até um caso de um casal em que, neste caso, o marido descobriu que a mulher tinha uma espécie de relação extraconjugal, que não era bem uma relação, nunca tinha havido contacto físico, mas a mulher era submissa a um homem com quem trocava mensagens e fazia o que ele queria, mas nunca tinham estado sequer juntos presencialmente. Ou seja, havia uma espécie de relação extraconjugal, que era uma relação de dominância e submissão. Mas pronto, eu acho que isto é um programa que poderá ser falado noutra... Sem dúvida. Porque normalmente isto é uma situação para a qual as pessoas estão predispostas, não é? Estão interessadas neste jogo. É diferente, é uma situação diferente da que trago hoje. Sim. Vamos só fazer aqui uma curta pausa para ouvirmos um bocadinho de música, para relaxar um bocadinho aqui na nossa sala privada e voltarmos já a seguir à conversa.